Então vamos lá, reiniciamos aqui para ver se a gente vai conseguir que o áudio do pastor Ciro esteja sendo possível de nós ouvirmos, não é? Vamos aguardar aqui que o pastor Ciro já entre novamente para que a gente possa então prosseguir. Mas ele estava aqui fazendo uma explicação com base na pergunta que fez o nosso irmão Irã Sampaio, baseado no texto de Apocalipse capítulo 13. A dúvida do nosso irmão, aluno do curso, é como é que se interpreta os 10 chifres e as 7 cabeças que estão descritas aí em Apocalipse capítulo 13, não é? Apocalipse capítulo 13 é o texto onde o irmão levantou a questão, a dúvida, né, que ele tem, baseado nas cabeças e nos chifres que o versículo de número 1 menciona. Vamos lá, vamos ver se vai ser possível aqui. Agora nós temos o retorno do áudio do pastor Ciro, a fim de que ele possa prosseguir. Vamos lá. Faz assim, meu pastor. Vamos ver. Tá ouvindo alguma coisa, porque tem um som aí. Você está me ouvindo, pastor? Eu não estou vendo. Não está ouvindo meu som aí? Eu estou ouvindo. O seu áudio agora está bom. E eu tenho a sua imagem aqui. Ah, tem? Bom, eu não estou vendo nada, mas se o irmão está me ouvindo... O pessoal está vendo... a imagem e o áudio aí, mãe? A Eliane está dizendo que a imagem e o áudio está normal para ela lá. Os dois estão aparecendo? Tá, os dois. Pensa nos camaradas chique. A dupla que está na tela aí. Então vou seguir por aqui. Então, só para resumir, que a gente já está chegando aí, talvez a gente só fique nessa pergunta, porque já é 22h20, o irmão vai... 22h30 já vai falar mas vai ser rápido, vai ser coisa rápida. Tá. A gente vai voltar para responder a outras questões. Maravilha. Então vamos lá Vamos pro Apocalipse, então, direto. 13. Que eu tinha feito aquela recapitulação de Daniel 7 para mostrar a conexão com o Apocalipse 13. Certinho. Tá certo? Tá chegando bem aí, né? O pessoal tá dizendo que tá bem, que tá perfeito, que o som tá ótimo. Beleza. Só a imagem que não tem como melhorar, entendeu? Porque a imagem sabe como é que é o negócio, né? Não, é que eu não estou me vendo, por isso que eu estou perguntando, mas tudo bem. Mas tá tudo certo. Se vocês estão me vendo, maravilha. Aconteceu alguma coisa aí que eu não sei explicar, mas na hora que eu estava falando com o irmão travou para mim e eu continuei me vendo, mas aí acho que o irmão viu o contrário, né? Foi. Eu que devo ter... Vamos lá. Então, como eu dizia, em Apocalipse 12, versículo 3, o dragão aparece com 10 chifres, o dragão que é o diabo, aparece com 10 chifres e 7 cabeças. Depois, no capítulo 13, versículo 1, o anticristo que aparece com 10 chifres e 7 cabeças. Ora, quem é que tem 10 chifres e 7 cabeças? É o dragão ou é o anticristo? Na verdade, a Bíblia diz que é o dragão e diz que é o anticristo. Mas por que a Bíblia diz isso? Porque o anticristo será apenas um preposto de Satanás. Quem vai estar, na verdade, no controle, quem vai estar no comando é o próprio diabo. Então, quando a gente fala que o império do anticristo, que o anticristo vai estar no controle, na verdade, o anticristo ele vai ser o representante de Satanás, vai ser um homem, um ser humano como qualquer outro, que vai ser o líder na terra. Mas quem vai estar por trás dele é o dragão, é Satanás. Por isso que Apocalipse 12 menciona o dragão com 10 chifres, 7 cabeças e com 7 coroas, ou 7 diademas. E depois, no capítulo 13, é o anticristo. Quando a gente vai para o capítulo 17 de Apocalipse, veja, como eu estava dizendo, a Bíblia explica a própria Bíblia. É no capítulo 17 que nós vamos ter uma explicação desses 10 chifres, uma pormenorização, Daniel já explica, não é? O livro de Daniel, mas Apocalipse vai explicar um pouco melhor e vai dizer qual é a relação desses 10 chifres com
as 7 cabeças. Os 10 chifres, já dissemos, representam 10 reinos, ou 10 nações que vão se destacar no fim dos tempos, né? É possível que essas 10 nações já estejam hoje aí de uma maneira preponderante. Quando nós entramos aí nas questões geopolíticas, a gente vê quais nações que estão se destacando. Até numa outra resposta, nós mencionamos aqui o Conselho de Segurança da ONU, aquelas 5 nações que são permanentes, né? E aquelas outras 10 que vão mudando de tempos em tempos, e ali a gente vê as nações, de certo modo, as nações mais poderosas do mundo. Claro que a gente não pode ser dogmático e dizer quais são as 10, mas a gente hoje já tem uma noção. O fato é que tudo isso vai se revelar claramente, claro, o anticristo só vai se revelar em pessoa após o arrebatamento da igreja. Isso é muito claro na Bíblia. Está me ouvindo bem, pastor Hércules? Com certeza, pode. Maravilha. Tocar de vez em quando eu vou perguntar, porque, como eu disse, eu não estou me vendo. Fique à vontade. Muito bem. Então, vamos então para Apocalipse 17, versículo 3. Aparece a besta com as mesmas características, é a besta novamente, só que ela está montada numa prostituta, que, claro, simboliza o sistema político e religioso sincrético, né? Chamado também de Babilônia, que vai prevalecer no início aí do Império Anticristão. Claro que depois ele próprio se volta contra esse sistema e vai estabelecer o seu próprio sistema, que, claro, será um sistema de adoração liderado pelo próprio falso profeta, que será um preposto do anticristo. O falso profeta vai fazer com que as pessoas adorem o anticristo. Mas, num primeiro momento, ele vai usar esse sistema político-religioso, econômico, que já prevalece hoje no mundo. O mundo está sendo preparado para que o anticristo entre em cena. A gente vê isso já. E, claro, quando ele ascender ao poder, tudo isso que é chamado de Babilônia, essa grande prostituta, ela vai estar, na verdade, a serviço do próprio anticristo. Por isso que é mencionada aí essa besta, né? E a mulher montada na besta. Aí um anjo vai explicar. O anjo vai explicar para João o que significa tudo isso, né? Então veja, as 7 cabeças que só aparecem em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3, capítulo 13, versículo 1 e no capítulo 17, o que elas representam? Se nós lermos, eu vou ler aqui para ganhar tempo, os versículos 9 a 11 do capítulo 17, diz que o anjo explica para João o seguinte: olha, essas 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, né? São também 7 reis. Olha como o anjo vai pormenorizando. São 7 reis, ou 7 reinos, na verdade, ou 7 nações poderosas. Agora, olha o detalhamento, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele. Agora, parece confuso, mas dá para entender. É ele, o 8º rei. Veja que eram 7, agora já entrou um 8º. Né? Assim como também no caso dos 10 chifres, eram 10, mas aparece um 11º. Tem relação. Aquele 11º que prevalece sobre 3 é o mesmo 8º aqui, né, dos 7 chifres. Então olha que interessante. O 8º rei procede do 7 e caminha para a destruição. Vamos resumir agora. 7 cabeças, então, aí falam dos impérios mundiais que já passaram, que estão passando, claro, até chegar no anticristo. Então, quais são? Olha o que o anjo falou para João. Desses 7, caíram 5. Quais são os 5 que caíram? Egito. Aí são os impérios, os grandes reinos chamados impérios. Caíram 5. Primeiro foi o Egito. O segundo foi a Assíria. O terceiro foi a Babilônia. O quarto foi o Império Medo-Persa. O quinto foi a Grécia. Aí, o que o anjo diz para João? Um existe, que é o 6º, porque no tempo de João, o Império Romano ainda estava em ação, né? Estava em atividade. Então, o 6º que ainda existe é o Império Romano. Então, veja, Egito já passou, Assíria já passou, Babilônia já passou, Medo-Persa já passou, Grécia já passou.
o sexto existe. Roma, nos dias de João, existia. Aí o anjo diz que o outro ainda não chegou, mas durará pouco, é o sétimo. O que é esse sétimo? Não é ainda o império do anticristo propriamente dito, mas é o início dele, é a base. Tem a ver com aqueles 10 reinos, aquelas 10 nações que vão compor esse sétimo império, na verdade, não é? Ali, então veja, antecedente, claro, do império anticristão, né? Aí o anjo diz também, a besta também é ele, ou seja, também é ele, o sétimo. Ou seja, ela inicia nesse sétimo, nessa sétima cabeça. Mas ela é, na verdade, a oitava. São 7, mas dessa sétima vai surgir uma oitava, um oitavo reino, que é, na verdade, a expressão final de tudo, que se manifestará, claro, após o arrebatamento da igreja. Então parece meio confuso, mas a Bíblia explica a própria Bíblia. As 10 cabeças, os 10 chifres são explicados em Daniel, mais precisamente. São 10 reinos que vão formar a base do Império Anticristão, que vai surgir a partir daí. Né? Vai ser a base do Império Anticristão. E aqui, as 7 cabeças, os 10 chifres, representam 10 reinos, 10 nações confederadas, dentre as quais emergirá uma 11ª, que vai ser o início do Império Anticristão. Essas 7 cabeças representam também os impérios, desde o Egito, como nós falamos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, que ainda existia nos tempos de João, que vai dar lugar a uma transição, que isso, claro, vai acontecer no fim dos tempos. Eu creio que essa transição já está acontecendo hoje. Ou seja, essa formação da base do Império do Anticristo já está acontecendo hoje. Mas o Império Anticristão só vai, a oitava cabeça, o oitavo reino, só vai, na verdade, emergir após o arrebatamento da igreja. Né? O outro ainda não chegou. Ou seja, esse sétimo que não chegou, que João falou, que estava no futuro, porque ainda ele estava vivendo ali sob o Império Romano, esse outro que não chegou é o sétimo, que vai durar pouco, porque é só a transição. Quando ele surgir, vai ser a transição para o anticristo, que vai ascender, e ele será o oitavo reino, então, a oitava cabeça, por assim dizer, que vai prevalecer sobre todas as outras. Será que deu para entender mais ou menos, pastor Hermes? Com certeza, ficou claro, até porque no versículo 11, para os irmãos que estão acompanhando com a Bíblia aberta, porque eu fico com a minha aqui na mão, né? O capítulo 17 de Apocalipse, o versículo 11, ele deixa bem claro que a besta que era e já não é, ela Sim. também é o oitavo. É o oitavo. Fica bem claro. Que procede do 7. Do 7, então, veja... e aí fica claro ainda mais que assim, vai a perdição. Então... e essa revelação é interessante o seguinte, ela complementa a revelação. Olha que interessante. Jesus revelou para Daniel apenas os 10 chifres. Para João, Jesus continuou mencionando os 10 chifres e acrescentou as 7 cabeças, né? E aí ele deixa claro que assim como também, no caso da revelação a Daniel, o 11º chifre, que representa o anticristo, vai prevalecer sobre todas aquelas 10 nações confederadas. Da mesma forma, a oitava cabeça, diz aí o versículo que o irmão acabou de ler, procede do 7, né? Ou seja, vai proceder desses 7, advirá deles, mas vai exercer domínio, vai exercer controle e vai caminhar para a destruição, porque aí já está caminhando para o fim, quando Cristo voltará, né, em poder e grande glória com a sua igreja para desfazer o império anticristão e estabelecer o milênio na Terra. Maravilha. Isso ao final do período tribulacional, né? Ao final do período tribulacional. Porque quando ele voltar, que nós estamos aguardando, então nós estaremos indo ao seu encontro nos ares. Este é o arrebatamento secreto que nós almejamos, não é?
Tá aí o irmão Irã, está na live. Irmão Irã Sampaio, já deu um amém, não é? Então, Deus abençoe o irmão Irã, até por ter enviado essa pergunta e dizer para os irmãos, porque eu já verifiquei que tem alguns que são novos, não é? E que estão conosco hoje. Todas as perguntas que são deixadas nos comentários, elas são tomadas notas, e aí nós vamos escalonar elas de acordo com os temas para que sejam respondidas nas lives futuras. Deixa eu só mostrar aqui uma lista para os irmãos. Ó. Essa relação aqui, nós estamos nessa pergunta aqui, a primeirinha. Não é? Essa lista aqui são as questões que nós temos relacionadas sobre o tema de escatologia e que estavam alistadas até o dia que nós iniciamos esta série de perguntas escatológicas. Quando acabar aqui, a última é uma pergunta que foi enviada pela irmã Viana Kedima. Romanos 13 diz que a autoridade é constituída por Deus. O anticristo também é? Essa será a última pergunta desta série de perguntas escatológicas, que no nosso temário é o item 4. Aí nós vamos passar para o item 5, que são as dúvidas bíblicas, não é? E depois nós vamos retornar também em outras lives no tema da escatologia, e aí nós vamos voltar a responder essas questões. Até porque, como os irmãos podem perceber, aqueles que estão sempre conosco, há perguntas que elas são feitas em uma live e depois elas se repetem em outra. Então a gente já passa a orientação para os irmãos, para que estejam acessando o nosso link, a nossa conta, né, o canal no YouTube, e ali tem o registro, tem a playlist todas com as lives que estão gravadas e disponibilizadas ali para os irmãos. Amém? Então, se você tem dúvidas, pode colocar aí nos comentários e nós estaremos registrando devidamente meu genro, não é? O irmão Bruno, ele está ali e ele está fazendo esse registro, ele sempre nos passa e nós fazemos esse escalonamento, enfim, e é uma benção. Nós vamos aproveitar aqui, meu pastor, para estarmos apresentando aos irmãos um box que nós estamos lançando hoje. Nós já deixamos todo o material elaborado, a parte da divulgação, o acesso para aquisição através do nosso site. E isso está sendo feito pela seguinte questão. Nós temos vários irmãos que realizam um dos cursos que nós temos. Lembrando aos irmãos que os cursos que nós temos de qualificação ministerial, eles iniciaram-se pelo curso de discipulado cristão, que esse é um material que nós ofertamos para as igrejas a fim de discipularem os novos convertidos. É um material exclusivo nesse sentido, não é vendido ele de forma individual, porque não tem como você fazer um discipulado de você para você mesmo, não é? O discipulado ele é caracterizado justamente porque um líder, um obreiro, um pastor, alguém que já tem uma experiência, uma maturação na vida cristã, ele vai lhe ensinar e, enquanto estiver ensinando as lições do livro, vai também compartilhar experiências de vida que ele teve, que ele tem, justamente para que os seus alunos estejam bem posicionados no que diz respeito à nossa doutrina cristã e também à nossa vida espiritual. Então, esse curso foi o primeiro que nós lançamos, é um material escrito pelo pastor João Antônio de Souza Filho, lá de Porto Alegre. Depois, o próprio pastor João Antônio fez para nós o módulo do curso de formação de obreiros. Esse aqui é o módulo. O que acontece é que nós temos vários irmãos que fizeram o curso de formação de obreiros. Nós temos muitas igrejas que têm este curso através de núcleos. Monta-se a classe com os irmãos, irmãs, obreiros, enfim, e estudam este módulo, que é um livro de 314 páginas. São 314 páginas onde os irmãos aprendem diversos temas que estão ligados à vida do obreiro, ao seu comportamento, à sua vida pessoal, à sua liderança, a questão da sua submissão ao líder, ao seu pastor presidente, ou quando se trata de uma congregação com relação ao dirigente da congregação, ou quando está relacionado a um departamento, como se trata também com o seu líder de departamento, como se reportar a ele, como você auxiliar nas atividades da igreja no dia a dia, na realização dos trabalhos, até como realizar as cerimônias, não é? Neste módulo, que é um módulo de 314 páginas, como eu disse, nós temos um manual completo de ritos da igreja, desde como você fazer a apresentação de uma criança, até você realizar
aniversário de 15 anos, noivado, casamento, não é, bodas, como você fazer culto fúnebre, como fazer lançamento de pedra fundamental, como realizar um batismo em águas, como você ministrar Santa Ceia, está neste manual do curso de formação de obreiros. Este é um dos cursos. O primeiro que nós, na verdade o segundo, o primeiro foi, como disse, discipulado cristão. Depois, nós realizamos uma parceria com o pastor Douglas Batista, não é? Pastor Douglas de Almeida Batista, ele é presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, e nós lançamos o curso ministerial para formação de capelães. É este módulo aqui, é um livro único, lembrando que o curso de formação de obreiros tem as videoaulas gravadas pelo próprio pastor João Antônio, assim como o curso de capelania também tem as aulas gravadas pelo pastor Douglas Batista, que é o presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil e também é o presidente do Conselho de Educação da CGADB, que é a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Depois, no ano de 2019, nós lançamos este material aqui, no mês de outubro, final do mês de outubro, o pastor Ciro Sanches Ibordi, este que está conosco na tela, não é? Ele escreveu este módulo, é um livro de 296 páginas, onde nós damos aqui orientações para a nossa juventude cristã pentecostal. Bem direcionado para a questão da juventude pentecostal, porque nós temos capítulo onde é tratado exclusivamente as doutrinas pentecostais, aquelas que cremos, as que professamos e que ensinamos nas nossas igrejas. Então, para que os nossos jovens estejam bem formados e informados com relação àquilo que nós cremos, com aquilo que nós ensinamos, que pregamos, é que o pastor Ciro, então, organizou este módulo. E aqui nós tratamos a respeito de relacionamentos interpessoais dos jovens, relacionamentos com a sua família, com as autoridades, relacionamento com a liderança da igreja, não é? Com o seu pastor, com o seu líder. Então, nós temos neste curso aqui também um material bem direcionado para nossa juventude. É um módulo de 296 páginas, onde os alunos também têm acesso às videoaulas que foram gravadas pelo próprio pastor Ciro, relacionadas ao conteúdo deste módulo. Aí, recentemente, no mês de abril, no dia 10 de fevereiro, mês de fevereiro, nós fizemos o lançamento do curso Perguntas Escatológicas. Este módulo aqui, ele é um módulo que surgiu a partir das lives que realizamos desde o dia 20 de março do ano de 2020, quando iniciou a pandemia. Então, nós passamos a realizar lives e, em função daquilo que acontecia, que começou, né, ali, e que nós vivemos até hoje de uma forma já mais branda, mas de forma mais intensa naquele momento, e até por desconhecer, houveram muitas restrições, e com isso nós então passamos a realizar lives, e os irmãos passaram a fazer perguntas relacionadas à escatologia, porque o temor que se tinha era que aquilo fosse o fim, que dali haveria o fim, e todo mundo preocupado com o fim. E então, nós passamos a realizar essas lives, o pastor prontamente, o pastor Ciro, não é? Prontamente se colocou à disposição para estar respondendo a essas perguntas, de uma vez que ele é especialista nessa área, coisa que eu não sou, não é? A gente até conhece, mas o pastor Ciro tem especialidade para estar respondendo a respeito desse tema. Então, ao longo dos meses, foram feitas muitas perguntas, e eu vou dizer para os irmãos que eu aqui não tenho essa informação, mas foram feitas muitas perguntas. Baseado nisso tudo, o pastor Ciro, então, ele organizou essas questões e, então, elaborou um módulo. Esse aqui, Perguntas Escatológicas, que é um livro de 250 páginas. A gente sintetizou, na verdade, aí, né? Com certeza, porque realmente são muitas perguntas, né? E a gente juntou várias numa só e tal, para não ficar também muito extenso, né? A gente resumiu em 101. Nesta série que nós estamos agora de Perguntas Escatológicas, que ela se iniciou no mês de maio,
já são quase 214 perguntas só escatológicas, fora os outros 4 temas que nós temos separados. Então, na verdade, são muitas. Obviamente que, conforme eu já disse, há perguntas que se repetem. Tipo, agora mesmo aqui um irmão perguntou, ele fez a pergunta, que é uma pergunta que nós já respondemos, inclusive recentemente, a respeito se a nacionalidade do anticristo, não é? Se temos como afirmar a nacionalidade do anticristo. Certamente, porque eu já vi o nome dele ali, é alguém que é novo nas nossas lives, então ele não teve essa informação anteriormente. Nós vamos responder, essa pergunta vai voltar, certamente o irmão terá a explicação e outros que também mantêm essa dúvida vai ter condições de aprender. Mas no módulo, nesse livro aqui, Perguntas Escatológicas, isso também está respondido. No caso do curso de Perguntas Escatológicas, não tem as videoaulas como tem nos outros cursos. Por quê? Primeiro, porque não foi possível o pastor Ciro se deslocar aqui para Apucarana, onde é a sede do CETADB, para que nós pudéssemos realizar a gravação das videoaulas. E segundo, porque nós temos essa playlist que está no nosso canal no YouTube, CETADB, que qualquer pessoa, sendo aluno ou não, pode acessar. Sim, pastor? É bom dizer que todas as perguntas que estão no livro, a pessoa encontra as respostas lá. Um ou mais. Como o irmão falou aí, as perguntas se repetem. Então, tem perguntas, por exemplo, aquela pergunta da última trombeta. Nós já respondemos várias vezes. Se o Espírito Santo vai sair da terra, nós já respondemos várias vezes. Então, quer dizer, nós não temos a videoaula, né, gravada no estúdio e tal, mas a pessoa tem subsídios, né? Se ela procurar lá na playlist, como o irmão falou, ela vai encontrar o subsídio para, no caso, o monitor, né, que estiver ministrando a aula, ele tem lá o subsídio para ele, os subsídios, né? Em formato de vídeo, né? No YouTube, para ele poder ministrar uma aula melhor. Com certeza. Então, é esse o motivo do porquê este módulo, Perguntas Escatológicas, não tem as videoaulas no mesmo formato dos demais cursos. Assim como também o nosso curso de teologia, o básico, o médio, avançado, também tem disponibilizado para os irmãos. Então, é esse esclarecimento. Aí o que acontece? Nós temos irmãos que fizeram um curso, fizeram outro e tal, e aí eles sempre estão perguntando. Hoje mesmo, quando nós estávamos organizando o material para podermos realizar esse trabalho aqui, entrou a pergunta no meu WhatsApp pessoal, não foi nem no da escola, foi no meu pessoal, o irmão querendo saber se tinha condições de obter um desconto para fazer 3 dos cursos. Ele me especificou quais eram os 3. Ele queria fazer CFO, o curso de formação de obreiros, o CFJP, o curso para formação de jovens, e o curso de perguntas escatológicas. Porque o curso de capelania ele já fez. Aí ele queria um desconto para poder fazer os outros 3. Aí eu disse, então você aguarde, porque nós estaremos fazendo o lançamento do box Aplicação Ministerial hoje à noite na live, e a partir de hoje você já vai poder adquirir com desconto. Então nós fizemos isso, nós organizamos os 4 módulos dos 4 cursos ministeriais, não é? Preparamos uma embalagem especial para que você possa ter isso na sua casa de uma forma bem apresentável. Então este é o material que nós preparamos aí para os irmãos, a aplicação pessoal. Aqui vai ficar invertido por causa da nossa câmera, né? Mas este é o material, o trabalho que nós realizamos e passamos para os irmãos. Então, este box estará disponível, já está disponível, você acessando o site cetadb.com.br. Eu vou pedir para que um dos nossos aí, pode ser o Alisson, que eu vi que ele está aí, o Alisson, servo do Rei dos Reis. É isso aí. Coloque para a gente aí o nosso site, cetadb.com.br. E aí você poderá estar adquirindo o box. O box contendo os 4 cursos. Da mesma maneira como você pode fazer qualquer um dos nossos cursos, quem já é aluno não precisa fazer inscrição, é só fazer a aquisição e você receberá o box dessa forma como está aqui, com os 4 cursos, com as avaliações, para você poder estudar, fazer as avaliações, mandar para a gente e receber o certificado. Nós vamos estar enviando o certificado sem cobrança adicional para que você tenha também um documento comprovatório de que você estudou, com carga horária, tudo muito bem feito, assim como o trabalho que o CETADB realiza desde o seu início
Não é? Então, esse é o trabalho, eu até deixei aqui enfileiradinho, né? Nós temos aqui 10 desses boxes, certamente o pastor Ciro vai receber o dele. O pastor Ciro, na verdade, vai receber 2 negócios, né? Porque agora esses dias, nós comemoramos o Dia do Escritor. E aí, Eita. rapaz, eu tava andando ali, eu tava andando por ali, entendeu? E me perdi no caminho. Agora que eu estou entendendo o mistério. Eu não tinha entendido, eu sou meio lento às vezes para entender as coisas. Aí eu me perdi no caminho, quando eu me vi, eu estava dentro de uma loja do Palmeiras. Eu falei, rapaz, Deus me livre de um negócio desse. Mas aí, enfim. Isso é tribulação. Pensei que eu ia entrar numa loja do Palmeiras. Imagina onde é que eu fui parar. Mas vamos lá. Aí eu comprei uma lembrança para o pastor Ciro. Os justos florescem como Palmeiras, né? Desse jeito. E o box, o pastor Ciro também vai receber. E nós queremos dizer para os irmãos que estão conosco aqui, você, obviamente que assim que acabar a live, que nós vamos ainda voltar a responder as perguntas aqui, você pode adquirir o seu box e estar estudando. O box contém o curso para a formação de obreiros, o curso para a formação de jovens pentecostais, o curso para a formação de capelães e também o curso Perguntas Escatológicas, que é esse aí que nós estamos aqui, inclusive, tratando. Lembrando que o curso de jovens pentecostais e o curso de perguntas escatológicas é material escrito pelo pastor Ciro Zibordi. O curso de capelães é material fornecido pelo nosso companheiro pastor Douglas Batista de Almeida, que é o presidente do Conselho de Educação da CGADB. E o curso para formação de obreiros é material fornecido, né, pelo pastor João Antônio de Souza Filho. Esse, então, é o box que nós estamos apresentando para os irmãos, aplicação ministerial. Já está disponível para aquisição através do nosso site e, a partir de amanhã, no horário comercial, todos os nossos atendentes estarão também à disposição para estar atendendo os irmãos. Se você já é aluno do CETADB, certamente você já tem alguém que lhe atende aqui na escola. Então, é só você fazer a chamada desta pessoa que lhe atende, irmão ou irmã, dos nossos funcionários aqui, e solicitar o seu. Ele vai te dar a orientação de como é que você pode fazer isso. O fato é, meus irmãos, que nós estamos arrumando um jeito, não é, de conseguirmos um benefício para os irmãos. Quem faz os cursos, os 4 cursos de forma individual, e na aquisição do box tem um desconto de praticamente 40%. A diferença que nós conseguimos fazer ali, para os irmãos adquirirem por meio do box, dá um desconto de praticamente 40%. É 38,5% de desconto o valor que nós estamos repassando para os alunos que optarem por adquirir o box. O fato é que vai ser bênção. Assim como a continuação da nossa live, porque nós vamos voltar aqui para responder ainda algumas dúvidas, não é? Se você tiver dúvida em relação à questão do box, deixe no comentário aqui também, que aí por ordem a gente responde os irmãos, não aqui na live, mas a gente dá retorno para cada um de vocês, respondendo através do direct, tá joia? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Voltamos aqui então, meu pastor, Natan, conectado online, olha aí, ó. Salvos e não salvos, é a pergunta que ele faz. Viverão aqui na Terra durante o milênio? Salvos e não salvos. Muito bem. Parabéns aí pelo lançamento desse box, né? Vai ser uma bênção para todos os nossos alunos. E então vamos lá. Salvos e não salvos viverão aqui na Terra durante o milênio? Ótima pergunta. A Bíblia nos ensina o quê? O que o livro de Apocalipse, especialmente, nos menciona, nos apresenta, não é? Já que, como já mencionamos também em outra ocasião, a partir de Apocalipse 19, 11 até o fim, ali nós temos claramente uma ordem sequencial. O livro de Apocalipse, a rigor, está em ordem sequencial, mas é difícil de ficar ali atento a essa ordem por causa das revelações parentéticas. Então, muita gente acaba se perdendo ali, né? Que quando, por exemplo, lê o capítulo 12, o capítulo 13, que são parênteses, a pessoa às vezes pensa que ali é uma ordem cronológica. Não é.
a cronologia tem que ser acompanhada com base no caso da tribulação, do período tribulacional, selos, trombetas e taças, que são sequenciais. Não são concomitantes, repito, como já falei em outra ocasião, são paralelos, né? Ou, perdão, são sequenciais, não são paralelos, são sequenciais. Porque o sétimo selo, por exemplo, diz lá Apocalipse 8, quando ele é aberto, os anjos estão posicionados com as 7 trombetas. Ou seja, eles vêm depois. Não é? O sétimo selo desencadeia 7 trombetas. E claro, quando a última trombeta for tocada, ainda restam as 7 últimas taças da ira de Deus. Então é uma sequência. Depois tem outros parênteses, né? O capítulo 17 é um parêntese, o capítulo 18 é um parêntese. E quando nós entramos no capítulo 19, tem um início parentético e depois no versículo 11 você vê uma sequência. A igreja está no céu, participando das bodas do Cordeiro, né? E ela vem com o Senhor Jesus. Jesus então desce na terra. Ele vem com a igreja, nós vamos voltar à terra juntamente com ele. Claro, a igreja vai estar glorificada e o Senhor Jesus também vem em poder e grande glória para pôr fim ao império anticristão, para julgar as nações, né? Com base no tratamento dispensado a Israel, é o julgamento das nações, e então estabelecer o milênio. Ele vai estabelecer o milênio, então, com quem? A igreja vai participar, a igreja já vai estar glorificada, evidentemente, né? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor, mas Cristo vai reinar também na terra. E ele vai reinar na terra sobre povos naturais. Quem são esses povos naturais? Os próprios judeus que vão sobreviver, ou seja, o remanescente israelita do período tribulacional que ingressa no milênio, né? O Israel convertido como nação, porque esse remanescente vai se converter, vai reconhecer que Jesus é o Messias, mas ainda vão ser vão ser pessoas não glorificadas. Ou seja, fazem parte dos povos naturais, que também tem gentios. Os gentios poupados ou absolvidos no julgamento das nações, eles também vão ingressar no milênio. Então, vamos agora tentar resumir para responder a pergunta. Salvos e não salvos. Não é propriamente salvos e não salvos, porque eu acredito que a maioria das pessoas vão estar na terra, no reinado de Cristo, elas serão salvas, né? Elas poderão se desviar, porque vai acontecer isso somente depois do milênio. O anticristo vai enganar muita gente. Mas no período milenial, subentende-se que as pessoas, mesmo as que fizerem parte dos povos naturais, elas vão estar na condição de salvos, mas não glorificados. Ah, mas como vai ser essa interação e tal? Veja, a interação, ela não acontecerá obrigatoriamente. A Bíblia não diz que haverá essa interação necessariamente. Ela poderá acontecer. E se houver necessidade, acontecerá, porque o próprio Senhor Jesus, após ressuscitar, ele interagiu com seus discípulos. Ele já não estava mais sujeito às leis da natureza, ele atravessava portas fechadas, ele saía de um lugar, aparecia em outro e tal. Ele já estava no seu corpo ressurreto, mas mesmo assim ele interagiu com seus discípulos e até comeu peixe com eles, né? E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Então, se a igreja é glorificada, se os salvos glorificados, quem são os salvos glorificados, né? É a igreja arrebatada e também os mártires do período tribulacional. Aqueles que morrerem salvos no período tribulacional, a Bíblia deixa claro que eles vão ressuscitar após a manifestação de Jesus, lá em Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Aquilo não tem nada a ver com arrebatamento. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas forçam uma harmonização que é impossível, porque
No arrebatamento, quando houver a ressurreição, Jesus ainda estará nos ares. Os mortos em Cristo estarão e irão encontrar o Senhor nos ares. Na manifestação de Jesus, no caso dos mártires do período tribulacional, e a Bíblia deixa claro que são eles, porque a Bíblia diz que são aqueles que foram degolados, foram mortos pelo anticristo. Esses mártires, cujas almas clamam debaixo do altar de Deus, como está lá em Apocalipse 6, 9 e 10, veja que quando eles ressuscitarem, os pés de Jesus já vão estar na terra, porque ele já terá vindo, já terá se manifestado, a igreja com ele. Então não tem nada que ver essa ressurreição com a ressurreição do arrebatamento. Mas ambas fazem parte da primeira ressurreição. Porque primeira ressurreição não é um evento único. É um termo técnico, né, por assim dizer, para designar a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos. Está me ouvindo bem aí, pastor Eric? Com certeza. Opa, manda bala. Maravilha. Então vamos lá, vamos resumir. Então, como eu dizia, os salvos glorificados são os crentes que vão ser arrebatados e os crentes mártires que vão morrer, claro, no período tribulacional e vão ressuscitar quando Jesus voltar em glória. Né? Antes do milênio eles vão ressuscitar porque eles vão fazer parte da igreja glorificada. A igreja glorificada que ingressa no milênio são os arrebatados e são os mártires do período tribulacional, que ressuscitam e entram glorificados, porque vão estar com o Senhor. Jesus vai estar reinando, nós vamos participar desse reinado, em corpos glorificados. Agora, haverá também os povos naturais, judeus, o remanescente judeu, e os gentios absolvidos do período tribulacional. Eles ingressam no milênio, claro, na condição de salvos, porque eles vão crer em Cristo. Subentende-se que eles vão crer em Cristo, então vão estar salvos. Mas ainda não estão glorificados. Essa glorificação se dará, claro, em algum momento antes do juízo final. Porque entre o milênio, entre o fim do milênio e o juízo final, haverá ainda uma última revolta do diabo, que terá sido preso antes do milênio, ele será solto. Diz lá Apocalipse 20, 7 a 10, que ele vai enganar muita gente, né, que é chamado de Gog e Magog, mas é um termo metafórico, não confunda esse Gog e Magog de Apocalipse 20 com o Gog e Magog de Ezequiel 38, 39. Em Ezequiel 38, 39 é literal, né? São povos do norte, que sob a liderança de Gog também é um líder, né, desse povo, desse conglomerado de povos, que vai partir de Magog. Gog é o nome do povo, Magog, às vezes a gente pensa que são dois povos, é Gog e Magog. Em Apocalipse ali é metafórico, então se menciona Gog e Magog. Mas em Ezequiel é Gog, o povo que sai da terra de Magog. É importante dar esse destaque, porque quando Deus julgar, diz lá em Ezequiel, Deus vai julgar tanto Gog, que vai tentar se levantar contra Israel e destruir Israel, Deus vai atingir Gog lá na terra de Israel, como também Ezequiel diz que Deus vai atingir a terra de Magog. Ou seja, Deus agirá punindo Gog em ação contra Israel e vai também atingir a terra de Magog, né? O local de onde ele partiu, lá do norte, que aqui eu não vou ser dogmático, muita gente fala é a Rússia e tal, e a China está se levantando e tal. Aqui não dá para ser dogmático porque houve uma mudança, né, muito grande em termos aí na configuração geográfica e os países que foram surgindo, mas o certo é que vai partir do norte, aí um conglomerado de povos para tentar destruir Israel. Só que isso é literal, no período tribulacional. No caso de Apocalipse 20, já é depois do período do milênio, e o termo é metafórico, que diz que o diabo vai reunir povos dos 4 cantos da terra, não é mais do norte, mas são rebeldes, amotinados, que vão se juntar a Satanás, lamentavelmente, e vai se voltar contra Deus, contra o povo de Deus, e Deus, claro, vai pôr fim aí ao império de Satanás, e Satanás, então, finalmente será lançado no lago de fogo, onde já estarão o anticristo e falso profeta, né? E haverá também, após isso, depois disso, o juízo final, e os ímpios também receberão a sentença e vão se juntar ao diabo, o anticristo, o falso profeta,
e serão lançados no lago de fogo. É nesse sentido que a Bíblia diz que o Hades, né? O Hades foi lançado no inferno. Fica confuso isso aí, porque como pode? Se o Hades já significa inferno, vai ser lançado no lago de fogo? É porque o Hades ali é uma referência às almas, né? ao estado intermediário, né? Porque no estado intermediário está apenas a parte imaterial. Mas quando houver a condenação e houver a reunião, né, na ressurreição dos ímpios, da parte imaterial com a parte material, e o ser humano estiver na condição plena, espírito, alma e corpo, aí será lançado no Guiena, no lago de fogo, que aí é o inferno final. O inferno final é chamado de Guiena. Hoje não tem ninguém no Guiena. O inferno não foi inaugurado, o inferno final. Quem morre hoje sem Jesus, a alma e o espírito, que são indivisíveis, são diferentes, mas são inseparáveis, vão para o Hades, que é um lugar intermediário. No Guiena não tem ninguém. Mas isso aí, pastor Alex, acho que eu acabei divagando um pouco aqui. Maravilha, não, mas ficou bom, ficou bom. Mas é para deixar claro. Você quer ver só, meu pastor, como é que o negócio é interessante? E como é que a live aqui ela é importante? Dá um joinha aí, quem já ouviu ser ensinado na igreja ou por algum outro meio que Gog é uma pessoa e Magog é uma outra pessoa. Daí. Aí, os irmãos que estão na live, quem já ouviu esse ensinamento aí de que Gog era uma pessoa e que Magog era uma outra pessoa? Manda aí, manda aí. Porque eu já ensinei, inclusive tem vídeos, viu? Tem vídeos de gente no YouTube ensinando que Gog era um e Magog era outro. Falei, meu Deus o Gog é o povo, né? E Magog é a terra, né? Terra dele. Gog é de onde ele parte. É isso aí. Eu acho que essa confusão também acontece porque em Apocalipse é mencionado Gog e Magog assim. Se a pessoa não ler Ezequiel, ela entende que Gog e Magog são dois, né? Uhum. Mas em Ezequiel, Deus trata com Gog. Gog é o povo. Né? É o líder, na verdade, porque ali você vê outros povos. Só que Gog vai ser o líder desse levante contra o povo de Deus, né? E Deus vai atingir tanto Gog em ação como a sua terra. Deus vai julgar tanto o povo como julgar também a sua terra de origem lá no norte, né? Magog. Amém. Eu conheço um camarada que dizia, não me pergunte onde porque eu não digo. Mas eu já ouvi pastor aí, gente que se acha importante. Tem que examinar, né? Às vezes o pessoal às vezes não toma tempo com o assunto, né? E só reproduz o que houve, né? Então vamos para a saideira de hoje, para mais umazinha, daí nós encerramos, já que eu tomei uns minutinhos ali fazendo o lançamento do box. Não, mas é importante que a gente está respondendo poucas perguntas, essa é a segunda, vamos responder mais uma, mas eu penso que são perguntas que nos permite responder a outras questões. Eu percebo aqui que na medida que eu vou falando também, eu estou respondendo a outras questões que inclusive já foram feitas e a gente já respondeu, mas estamos retomando, não é? Amém. Olha, o irmão Gil Alisson, acho que deve ser França, ele disse que ele pode fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta, meu jovem. Escreve ali, porque o Bruno, que é meu genro, está na live, ele vai tomar nota. E nas lives vindouras nós estaremos respondendo todas as perguntas. Nada fica sem resposta, né? Ainda que em algum momento a gente responde algumas questões que já foram respondidas e que estão no nosso canal no YouTube lá. Mas a gente sempre acrescenta algo, né? Sempre tem alguma coisa para renovar, alguma coisa, um gracejo para fazer, enfim, sempre tem algo diferente. Vamos lá então para mais essa, para que a gente possa encerrar. O Anderson Mascarenhas, ele pergunta assim, nós vamos morar na cidade santa que desce adornada ou vamos morar no céu? Isso porque a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. É a pergunta do nosso irmão Anderson Mascarenhas. Essa é uma questão que muita gente faz, e eu vejo pessoas polemizando e tal. A Bíblia diz que nós vamos voar na terra e tal, e os justos, os mansos herdarão a terra. Tem coisa de testemunho de Jeová, né? Testemunho de Jeová briga muito por causa disso. E nós não vamos morar no céu e tal. Então tem uma confusão, mas vamos esclarecer aqui. Bom, em primeiro lugar, tem aí uma aparente contradição. Aparente. Na Bíblia não existem contradições. A Bíblia é um livro
é o livro de Deus, é o livro perfeito. A Bíblia apresenta contrastes, né? A Bíblia fala de céu e inferno, luz e trevas, Cristo e Satanás. São contrastes. Agora, contradição não. Se alguém disser para você que na Bíblia tem contradição, essa pessoa está em contradição. Está redondamente equivocada, está enganada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Creia nisso. Se você quiser ser bem-sucedido, meu irmão, minha irmã, como ensinador da palavra, parta sempre do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, imutável, infalível, é a nossa regra de fé, de prática e de vida, não é? É a nossa pedra de toque. Parta desse princípio e você será bem-sucedido em tudo. Agora, qual é a aparente contradição? Em primeiro lugar, um versículo que eu já citei aqui, Filipenses 3:20. O que diz? A nossa cidade está no céu. E Jesus também falou, em João 14, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ora, onde que Jesus está? Jesus habita no céu. Então, Jesus deixou claro que onde ele estiver, nós estaremos. E lá em 1 Tessalonicenses 4 também, 13-18, tem uma ênfase lá, de que estaremos para sempre com o Senhor. Onde ele estiver, nós vamos estar. E a Bíblia diz que a nossa cidade é no céu. Mas aí cria-se a aparente contradição, porque lá em Apocalipse 21, a Bíblia menciona a Nova Jerusalém. E diz que ela desce, como o irmão citou, e adornada do céu. Ela desce, né? Ela desce do céu. Só que tem que considerar um ponto importante. Tem contradição? Não tem. Por que não tem? Porque a Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra. E eu pergunto para os irmãos, a terra, afinal de contas, não faz parte do céu? A terra está onde? A terra faz parte do quê? Ah, não, Deus está lá nos céus dos céus, um lugar elevado. Mas Deus vai renovar tudo. Tem até o hino da harpa cristã que diz, nesse tempo, céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Ou seja, céu e terra vão ser como se fosse uma coisa só. Porque Deus vai fazer com que céus e terra sejam novos, sejam renovados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não tem contradição. A pergunta aí, vamos morar na cidade santa que desce a adorar no céu? Aí o pessoal fica perguntando, é no céu ou é na terra? Eu respondo da seguinte forma, é no céu, porque a nossa cidade está no céu, a Bíblia é clara. É na terra, porque vamos habitar na Nova Jerusalém, só que a Nova Jerusalém, ela vai fazer parte dos novos céus e nova terra. Em outras palavras, essa santa cidade, ela faz parte do céu. Ela faz parte do céu. Não tem como separar, né? Porque Deus ele vai estar habitando, nós vamos estar habitando com ele. Onde o Senhor estiver, nós estaremos com ele, estaremos para sempre com o Senhor. Então a Nova Jerusalém, ela fará parte desse céu maravilhoso, né? Então, aí está um resumo, né? Para tentar ajudar os nossos irmãos. Maravilha. Irmão Júnior Venâncio está dizendo que fez prova de família cristã hoje. Então está começando o curso básico de teologia. Diga aí, meu irmão, foi bem na prova? Gabaritou, conforme a turma diz, né? Gabaritou a prova. Maravilha. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Eu vi que 3 irmãos fizeram uma pergunta a respeito da questão da alma e do espírito ser divisível, ser separado ou não. Na live de número 69, que foi a que nós fizemos há duas quartas-feiras atrás, a live número 69, você pode procurar lá no nosso canal no YouTube, CETADB, acesse o canal e aí faça a pesquisa hashtag 69, e aí você vai ter a live onde o pastor Ciro explica essa questão da indivisibilidade da alma e do espírito de estarem juntas apesar de serem distintas. Então fica fácil para os irmãos que estão perguntando ali. Mas só para lançar uma luz rapidamente aqui, veja, a Bíblia diz que a palavra de Deus, somente ela, penetra a ponto de dividir. Ela penetra na divisão, no ponto onde há ali a divisão. Mas isso não quer dizer que são duas coisas separadas, não.
Alma e espírito constituem o homem interior. São inseparáveis, são indivisíveis nesse sentido. Claro que tem funções diferentes, né? Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ao mesmo tempo, ações concomitantes. Isaías também falou, com a minha alma eu te desejei de noite e com meu espírito está dentro de mim, madrugarei a buscar. São indivisíveis, são inseparáveis, constituem o homem interior. E na morte, não pense você, não vai embarcar nessa canoa furada aí, desses ensinadores aí que inventam algo filosófico, que não tem nada a ver com a Bíblia, que quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, a alma fica vagando, o espírito volta para Deus. Não, meu irmão, espírito e alma não se separam, é o homem interior, fica sob o controle de Deus. Maravilha, tá aí, tá esclarecido também, mas se você quiser ter mais informações com as referências todas e tal, lá tá mais completo. A live de número 69 foi nós usamos mais de 20 minutos tratando a respeito desse assunto e certamente vai ficar mais esclarecido para os irmãos. Pois bem, nós queremos aqui agradecer a todos vocês que estão conosco, que atenderam, né, o nosso convite, o nosso chamado, vários pastores. Nós mudamos aqui a nossa maneira de saudarmos os pastores, as igrejas que agora iniciam os núcleos, e isso tem sido uma forma de os irmãos terem acesso a estas aulas que são ministradas toda quarta-feira através do Instagram do CETADB. Lembrar que a live vai ficar gravada. Aquela primeira parte onde deu o problema do áudio, não, porque ali não teve nada que esclareceu, porque interrompeu. Mas essa parte agora vai ficar gravada para que os irmãos tenham acesso e possam rever. E aqueles que não viram possam ver. Então, se você conhece alguém que tem dúvida nessas áreas que nós colocamos hoje aqui, você pode, inclusive, compartilhar com ele para que acesse, não é? Tanto aqui no Instagram, no GTV, quanto também no nosso canal no YouTube, CETADB, e esteja assistindo essa aula, porque certamente foi uma bênção, não é? Manda um abraço aí, irmão Júnior, para o pastor Orfão. O nome do Senhor seja exaltado. Anteontem eu mandei um vídeo para ele, não é? Certamente os irmãos devem ter visto aí o vídeo que nós mandamos. Deus os abençoe. Pastor Ciro, as suas considerações finais, sua saudação. Lembrando que o box, esse aqui, a aplicação ministerial, acessando o site que está aí fixado na nossa tela, cetadb.com.br, você já será direcionado para a compra. Quem não é aluno vai precisar preencher uma ficha, porque nós temos que ter os dados para poder fazer o envio do material para o seu endereço. E quem já é aluno só vai fornecer o código de matrícula e o contato telefônico para que a gente possa fazer a confirmação dos dados para o envio. E daí o pagamento vem na sequência. Pastor Ciro. Quero agradecer, né, essa live um pouco diferente, que eu não estou conseguindo ver o irmão, nem a mim. Mas tá... Nós estamos perfeitos, Ciro. Rapaz, eu beirando os 50 e você já um pouquinho ali dos 50, rapaz, quando eu olho assim, eu falo, rapaz, eu estou perfeito. Rapaz, estou prontinho para o arrebatamento. Deus tem nos abençoado, né? Com certeza. Mas é isso, agradecer, né, a todos aí e continuar pedindo oração pelos irmãos, né, que estão aí passando por dificuldades. Pedir oração para a família do nosso querido pastor e amigo Ricardo Coriolano, que aprove a Deus levá-lo, né? Recolhê-lo. Mas aí continuamos orando pela irmã Viviane, a sua esposa, pelo Enzo, seu filho, e o outro garotinho que me fugiu o nome, são 2 filhos, né? 2. Para que eles possam aí também superar essa dificuldade, mas Deus já tem abençoado, a gente tem acompanhado aí alguma coisa, tentado ajudar, né? Mas agradeço pela grande oportunidade, que Deus abençoe o pastor Ercos, a irmã Eliane, nossa diretora aí também, a vice-diretora do nosso CETADB, né? E todos os funcionários, todos os professores, todos os alunos dessa grande instituição para a glória do Senhor, que tem 11 anos, né? E aí milhares de alunos formados para a glória do Senhor, o nosso CETADB. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Amado Deus, nós te bendizemos, agradecidos pela vida, pela saúde, pela maneira gloriosa como o Senhor até aqui nos tem sustentado. Aos irmãos e irmãs que estiveram conosco
e que também, ó Deus, têm colocado suas vidas diante do teu altar e que desejam, e que precisam e necessitam de uma intervenção do Senhor. Abençoa as suas vidas. Glorifica, ó Pai, o teu nome em suas vidas, concedendo-lhes o desejo que está em seus corações. Derrama a tua bênção. Nós te pedimos, ó Pai, orando e já agradecendo em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, quarta-feira próxima, então, a partir das 22 horas, nós estaremos novamente aqui no nosso Instagram CETADB para estar com o pastor Ciro Zibordi respondendo perguntas as que não foram possíveis hoje, não é? No milênio a igreja vai reinar com Cristo? Ou se ela vier, quem ficará no céu? Mateus 24, 20. Aqui Jesus se referiu a falar de inverno e sábado. Tem versículo na Bíblia que diz que vamos morar no céu, sem ser João 14. Olha aí. Os salvos viverão para sempre na Nova Jerusalém e terão acesso ao céu onde está o paraíso, ou viverão para sempre na Nova Jerusalém e na Nova Terra? O pastor Círio já deu aqui um toque nesta aula de hoje, não é? A igreja verá o anticristo, olha aí, arrebatamento pré-tribulacional, doutrina fundamental pentecostal assembleiana, não é? Nós não veremos o abençoado no aspecto de ele estar governando, não é? Estaremos arrebatados antes de que ele estabeleça o seu governo. Pois bem, meus irmãos, Deus abençoe, Dejaci, Deus abençoe, estamos orando por você, a sua família, pastor Eduardo Sena, amigo, companheiro, irmão, atualmente está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não é? É militar, sargento, PQD, glória a Deus. Vamos lá, irmão Mateus, Paula, os irmãos, um grupo abençoado hoje, né? A irmã Ana Maria, o Alisson é funcionário do CETAD, mora lá em Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Cadê aqui? Júlia Ferreira, viva para Deus. Deus abençoe, meu irmão. Viva para Deus, participou da aula o tempo todo. Júnior Venâncio, Deus abençoe o irmão. Cadê aqui Ellen Couto? Cadê o Wellington Campos? Deus abençoe os irmãos. Enfim, um grupo maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês, vosso ministério, vossa família, em nome de Jesus. Pastor Ciro, saudação aí para a irmã Luciana, para a irmã Júlia. Brevemente o Senhor vai nos conceder a oportunidade de nós podermos estar juntos. Para a glória de Deus. Um abraço, Deus abençoe a todos, até quarta. Amém. Deus abençoe.